Brasil fechou o ano passado com a menor taxa de desemprego de 6,6%, que é a mais baixa da história. Preço do litro de óleo diesel na refinaria vai subir 22 centavos a partir de amanhã. Congresso tem reunião neste sábado para eleger novos presidentes da Câmara e do Senado. Mais de 90% das pizzarias tiveram lucro no ano passado. Brasil acerta a compra de vacina contra a bronquiolite de bebês. Dados mostram que helicóptero que se chocou com avião nos Estados Unidos voava acima do permitido. Terminou hoje no Rio Grande do Sul expedição de 2 meses liderada por um pesquisador brasileiro à Antártida. E o craque Neymar ganha festa na chegada ao Brasil para vestir mais uma vez a camisa do Santos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Petrobras anunciou que vai reajustar amanhã em 22 centavos o preço do óleo diesel que sai das refinarias para as distribuidoras. O litro que será entregue às distribuidoras vai passar a ser cobrado por R$ 3,72. Este é o primeiro reajuste no preço do diesel desde dezembro de 2023. Nos últimos 2 anos, a empresa já reduziu nominalmente o valor do combustível em 77 centavos por litro. Já em valores reais, considerando a inflação, essa diferença chega a R$ 1,20 por litro. Com o aumento, a tendência é que o diesel volte a ficar mais caro que a média da gasolina comum nos postos do país. A parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor final ficará em R$ 3,20 por litro, um aumento de 19 centavos. Porque o combustível repassado às distribuidoras deve ser obrigatoriamente misturado com 14% de biodiesel para se tornar o diesel B vendido nos postos. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o preço médio do diesel no Brasil na semana passada foi de R$ 6,09, enquanto que a gasolina comum ficou em R$ 6,19. De acordo com o último levantamento de preços da agência, o gás natural e biocombustíveis e o diesel B estão sendo vendidos nas bombas por, em média, R$ 6,17. Esse valor resulta da soma da parcela da Petrobras mais o valor do biodiesel, impostos federais e estaduais, e custos de distribuição e revenda. Caso o reajuste da Petrobras seja repassado integralmente, o preço do combustível para o consumidor deve subir para R$ 6,36. Vale destacar que a partir deste sábado também passa a vigorar a nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, imposto cobrado por estados e pelo Distrito Federal, que incide sobre os combustíveis. A nova alíquota será de R$ 1,47. Hoje o valor praticado é de R$ 1,37, um aumento de 10 centavos por litro na mercadoria. Quem tem crianças com até 1 ano de idade vai ganhar um reforço para a saúde dos bebês. Já foi acertada a chegada ao país de um imunizante contra a bronquiolite, que ataca principalmente os pulmões. A partir de março, um imunizante contra o vírus sincial respiratório, o VSR, principal causador da bronquiolite em bebês, estará disponível na rede privada no Brasil. Comercializado como Beyfortus, o medicamento terá preço estimado em R$ 2.663, segundo a farmacêutica Sanofi, e é indicado para crianças de até 1 ano. Estudos clínicos apontam que a aplicação da dose pode reduzir em 83% as hospitalizações por infecções respiratórias relacionadas ao VSR em bebês menores de 1 ano. Inicialmente, as doses serão distribuídas para clínicas particulares, hospitais e maternidades, mas ainda não há previsão para sua inclusão na rede pública. A
Apesar disso, o imunizante foi incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e passará a ser oferecido pelos planos de saúde a partir de março. De acordo com a regulamentação da ANS, ele será disponibilizado para prematuros nascidos com menos de 37 semanas e com até 1 ano de idade no início ou durante a temporada de circulação do VSR. Também será indicado para crianças com até 2 anos que tenham doença pulmonar crônica ou cardiopatia congênita. A inclusão do imunizante no Sistema Único de Saúde está em análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que realizou uma consulta pública sobre o tema entre novembro e dezembro de 2024. A decisão final ainda está pendente. No Brasil, a circulação do VSR ocorre principalmente entre março e julho, com exceção da região norte, onde o pico acontece entre fevereiro e junho. O vírus é altamente contagioso e pode levar a quadros graves de bronquiolite, com sintomas como tosse intensa e dificuldade para respirar. Resultados positivos do uso do Beyfortus já foram observados em países como o Chile, onde a aplicação em larga escala reduziu em 90% as hospitalizações pediátricas durante o período de sazonalidade do vírus, sem registros de óbitos. O desmatamento da Amazônia ainda é grande, mas caiu no ano passado. Outro problema que está aparecendo é que as pessoas punidas não pagam as indenizações. Fica tudo por isso mesmo, de acordo com o estudo do Amazon divulgado hoje. A Amazônia Legal representa mais da metade do território brasileiro, com cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 699 milhares de campos de futebol. No ano passado, mais de 6.200. E 88 quilômetros quadrados foram desmatados. O número ainda é grande, mas foi reduzido entre um ano e outro. Mas o que mais aconteceu foi o chamado calote. Apenas 37, ou seja, 5% das multas foram pagas. Além disso, não existe garantia de que o valor das multas pagas será aplicado na recuperação do bioma, apesar do Ministério Público Federal solicitar a destinação de valores aos órgãos ambientais. Em boa parte das ações, os fundos públicos foram o fim principal das sentenças. Os pesquisadores defendem que o ideal seria que os repasses fossem feitos para instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que realizem projetos de recuperação de vegetação nativa ou para o combate às queimadas. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo indiciou 10 policiais militares que estão presos por suspeita de terem participado no assassinato do delator do 1º Comando da capital, Vinícius Lopes Guetzbach. No total, 17 PMs foram presos no dia 16 de janeiro deste ano. De acordo com as investigações, os agentes têm envolvimento com o crime organizado. O inquérito segue em andamento sob segredo de justiça. Os casos de violência contra a mulher em São Paulo bateram recorde no ano passado, motivo para o governo do estado investir na ampliação de políticas para garantir a proteção das vítimas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelou que em 2024 o estado registrou uma alta histórica em crimes sexuais. Foram 14.579 casos de estupro, ante 14.514 de 2023. Em relação ao feminicídio, foram 253 registros, um aumento de 14%. No caso apenas de vítimas mulheres, o estado registrou 13.808 casos, sendo 3.305 de estupro e 10.503 de estupro de vulnerável, que é quando a vítima tem menos de 14 anos ou não tem capacidade de consentir com o ato sexual. Desde 2018, o número de casos de feminicídio não era tão alto quanto foi no ano passado. E de acordo com a coordenadora das delegacias da Defesa da Mulher, Adriana Liporoni, esse tipo de crime acontece principalmente dentro do ambiente familiar. Para piorar, no ano passado, o estado também registrou o maior número de boletins de ocorrência em uma série de crimes contra a mulher: lesão corporal, maus tratos, ameaças, invasão de domicílio, dano, constrangimento ilegal, calúnia e injúria. Para evitar que as mulheres retornem para os maridos por falta de independência financeira, o governo prevê o programa São Paulo por Todas, que atua como uma rede de proteção com acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponível para elas. A secretaria também disse que expandiu em 87% o atendimento nos plantões policiais, além das 141 delegacias de defesa da mulher existentes no estado.
As operações da Polícia Militar na região metropolitana do Rio de Janeiro resultaram em um policial morto, 8 pessoas presas e 2 principais vias interditadas para prevenir mortes de inocentes. A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que desde setembro do ano passado prendeu mais de 300 criminosos envolvidos com o Comando Vermelho ou com o Terceiro Comando Puro. A Polícia Militar realizou um cerco em 10 comunidades em Duque de Caxias, um município do Rio de Janeiro. O objetivo era desarticular atividades como o tráfico de drogas, promovido pelas facções criminosas. A ação contou com mais de 400 policiais militares e 10 veículos blindados. Um tenente foi baleado durante o conflito e não resistiu. 8 pessoas foram presas e apreendidos veículos, rádios, armas e drogas. Os agentes também encontraram um imóvel utilizado como área de lazer pelos traficantes, para evitar que inocentes fossem envolvidos no conflito. Um dos principais protocolos estabelecidos pelos oficiais foi o fechamento temporário das vias expressas, especialmente a Avenida Brasil, que conecta diversas regiões da cidade. Os transportes públicos alteraram o itinerário e os motoristas que estavam próximos da área buscaram proteção contra os tiros nas muretas da via. E veja a seguir, Brasil fechou o ano passado com taxa de desemprego de 6,6%, que é a mais baixa da história. E mais de 90% das pizzarias tiveram lucro no ano passado. O salário dos professores da rede pública de ensino do país foi reajustado. O percentual foi um pouco maior do que a inflação registrada no ano passado. O Ministério da Educação oficializou o reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da educação básica. A atualização foi determinada por meio de uma portaria publicada nesta sexta-feira. Com isso, o novo valor para docentes da rede pública com carga horária de 40 horas semanais passa a ser de mais de R$ 4.800. O anúncio do reajuste já havia sido antecipado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em uma publicação em suas redes sociais. O MEC reforçou que o pagamento dos professores é de responsabilidade das redes estaduais e municipais, sendo necessário que cada ente federativo regulamente o novo valor. Além disso, destacou que o percentual aplicado supera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que fechou o ano anterior em 4,83%. O cálculo do reajuste segue um modelo previsto por lei desde 2008. Conforme o MEC, o percentual é definido com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, indicador do Fundeb. Em resposta ao anúncio, a Confederação Nacional dos Municípios criticou a medida, argumentando que o reajuste trará um impacto financeiro significativo aos cofres estaduais e municipais, estimado em 16 bilhões de reais. Segundo a entidade, desde 2022, os reajustes aplicados ao piso salarial da categoria já acumulam mais de 68% de aumento, elevando a folha de pagamento do magistério municipal para 29% dos gastos com pessoal. Ainda segundo a Confederação, os sucessivos aumentos podem comprometer o orçamento das prefeituras. Em nota, a entidade orientou que os reajustes levem em consideração a inflação e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A dívida pública do Brasil subiu de novo. Fechou o ano passado em 9 trilhões de reais, o que equivale a 76,1% do PIB, que é a soma de tudo o que é produzido pela economia. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco Central, este foi o segundo ano de alta no indicador, desde o início do atual governo, o número mais visado pelos investidores quando analisam as contas públicas de um país, aumentou 4,4%. O mercado financeiro terminou janeiro registrando a 10ª sessão consecutiva de queda da cotação do dólar. No primeiro mês do ano, houve uma baixa acumulada de 5,5%. O que está pesando mais são as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em taxar produtos de vários países. Hoje, a Casa Branca confirmou a tarifa de 25% sobre os produtos do México e o Canadá e de 10% da China,
e disse que o próximo alvo poderá ser a União Europeia. Com isso, a moeda americana caiu 0,25%, cotada em R$ 5,83. E a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,61% aos 126.135 pontos. Depois de 10 meses de alta, o preço dos produtos agropecuários começaram a cair no atacado. E, pelo indicador revelado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, a expectativa é que o reflexo não demore muito para chegar ao varejo. O café, um dos principais responsáveis pela alta da inflação nos últimos meses, aponta bem esse comportamento. Em dezembro, o grão teve alta de 28,8% no índice de preços ao produtor amplo. Mas, após esse salto, o ritmo de alta foi menos intensa em janeiro, ficando em 10,5%. Nos supermercados, a alta que havia sido de 3,1% no café em pó, em dezembro, foi de 8,1% em janeiro, segundo o índice de preços ao consumidor da Fundação Getúlio Vargas, embora o grão não indique o custo total da bebida. As indústrias devem manter reajustes até absorver o custo da matéria-prima. Apesar da deflação deste mês, os preços médios dos produtos agropecuários ainda têm alta acumulada de 13,6% nos últimos 12 meses no atacado e de 5,7% no varejo. O cenário é melhor do que há 2 meses, quando a inflação do setor era de 17,5% no atacado. O IGPM começou a registrar alta nos preços dos produtos agropecuários a partir de junho de 2024, quando o aumento médio foi de 1,3%, revertendo a tendência de queda acumulada em 12 meses que o setor registrava até então. Em setembro e em outubro, com as pressões de carne bovina, soja, milho e laranja, a inflação recebeu novo impulso, registrando a maior taxa acumulada do ano em novembro, ao registrar os 17,5% de aumento. Os preços dos alimentos estão elevados, e se a queda continuar, o consumidor ainda vai demorar para sentir alívio no bolso. Uma estabilidade na taxa de inflação significa apenas que os preços pararam de subir. O desemprego no Brasil caiu para o nível mais baixo da história. Fechou ano passado em 6,6%. Em média, cada pessoa recebeu R$ 3.225, um aumento de apenas R$ 115. E segundo os números divulgados hoje pela PNAD contínua do IBGE, ainda existem 7.400.000 pessoas em busca de um lugar no mercado. A saída para muitos brasileiros é trabalhar por conta própria. Quase 40% das pessoas conseguem o sustento do dia a dia no mercado informal. Com isso, também houve um aumento de pessoas ocupadas no país. É o que diz o IBGE. Seguindo o padrão internacional, o IBGE classifica como desocupadas pessoas que não trabalham, mas que estão ativamente em busca de uma oportunidade. Quem não está procurando emprego é calculado em outro índice, das pessoas fora da força de trabalho, que também vem caindo nos últimos anos, depois da pandemia de Covid-19. Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa média de desemprego desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou a calcular esse índice em 2012. O percentual médio do ano foi de 6,6%, segundo a Pesquisa Nacional por uma amostra de domicílios divulgada nesta sexta-feira. O país também bateu o recorde de pessoas ocupadas em 2024, mais de 103 milhões na média do ano, uma alta de 2,6% em relação a 2023, que foi de 100 milhões e 700 mil. Os trabalhadores informais somaram 40 milhões e 300 mil em 2024, também na média anual. O grupo de pessoas fora da força de trabalho do país, em 2024, chegou a uma média anual de 65 milhões e 700 mil pessoas desocupadas, mas que não estão em busca de serviço ou disponíveis para trabalhar. O IBGE também calcula a chamada taxa de subutilização, que na prática representa a força de trabalho desperdiçada no país. Ela é formada por pessoas que têm potencial para trabalhar, mas não estão ocupadas ou não trabalham horas
horas o suficiente. Pessoas que recebem Bolsa Família ou outros programas de transferência de renda do governo federal podem fazer parte de qualquer um dos grupos da pesquisa. Se tiverem um trabalho informal, por exemplo, serão contabilizadas como ocupadas. O crescimento da população ocupada nos últimos anos ocorreu principalmente entre os empregados no setor privado. Essa expansão foi registrada por meio do trabalho com e sem carteira de trabalho assinada. Isso ocorreu devido à abrangência setorial do aumento da ocupação, que incluiu atividades como indústria, serviços prestados às empresas, cujo perfil ocupacional está mais associado à formalidade, como também o avanço importante de atividades como construção, transporte e logística, que representam maior incorporação de trabalhadores informais. E como dizem que no Brasil tudo termina em pizza, nada melhor do que investir em uma. Mais de 90% das pizzarias fecharam o ano passado com lucro. Ainda mais que não faltam opções de preços e sabores. O mercado de pizzarias segue em alta no Brasil, com 92% dos estabelecimentos reportando lucro ao longo de 2024, segundo a pesquisa setorial Pizzarias Abupra 2024, realizada pela consultoria Galunion. O estudo, que analisou 209 marcas e 1.552 lojas em todo o país, aponta que o setor continua aquecido, impulsionado pelo consumo elevado e pelas tradições da pizza na mesa dos brasileiros. Os dados mostram que 46% dos empresários do ramo registram um faturamento mensal entre 30 a 100 mil reais, enquanto 35% ultrapassam a marca de 100 mil, chegando a até 250 mil por mês. Grande parte dos negócios é composta por pizzarias independentes, com mais da metade delas operando há mais de uma década. O período de maior movimento ocorre entre quarta-feira e sábado, especialmente no horário da noite. Apesar da concorrência acirrada, quase metade dos proprietários de pizzarias planeja expandir seus negócios nos próximos anos, apostando no crescimento do setor. Entre os desafios apontados pelos empresários, a escassez de mão de obra qualificada é uma das principais preocupações. Já no ranking dos sabores mais vendidos, a pizza de calabresa segue na liderança, seguida por mussarela, portuguesa e a marguerita. E veja a seguir, o Congresso vai ter reunião amanhã para eleger novos presidentes da Câmara e do Senado. E os dados mostram que helicóptero que se chocou com um avião nos Estados Unidos voava acima do permitido. O Congresso Nacional vai se reunir amanhã para escolher os novos presidentes da Câmara e do Senado. Para liderar os deputados, o favorito é Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. No Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, do Amapá. 10 ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foram exonerados nesta semana. O afastamento se dá no momento em que, neste sábado, ocorrerão as eleições na Câmara e no Senado Federal para que os ministros que possuam mandato parlamentar possam participar das eleições para as presidências. A liberação de ministros para votações estratégicas é uma prática comum no governo e a expectativa é de que os titulares reassumam seus cargos já na próxima segunda-feira. A eleição de um novo presidente da Câmara também marca o fim do mandato de Arthur Lira no cargo. Ele retorna à função de deputado comum, posição muitas vezes chamada de planície no Congresso, pois aqueles que ocupam os assentos da mesa diretora possuem uma visão superior do plenário. Lira é cotado para assumir um cargo na esplanada dos ministérios, mas sua adesão integral ao governo ainda é incerta. Desde o fim da ditadura militar, 29 políticos já comandaram as casas legislativas, sendo que a maioria cumpriu integralmente seus mandatos de 2 anos. Alguns, porém, tiveram a gestão interrompida devido a escândalos de corrupção. As funções dos presidentes da Câmara e do Senado concentram poderes que podem impactar diretamente o governo e o Congresso. Em caso de afastamento temporário do presidente e do vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado assumem interinamente o comando do país. O presidente da Câmara tem a prerrogativa de decidir de forma individual se aceita ou não pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Por 2 vezes, isso ocorreu desde a redemocratização, com poder exercido nos processos contra Fernando Collor em 1992 e Dilma Rousseff em 2016.
Cabe aos presidentes de ambas as casas definir quais projetos serão votados e quando isso acontecerá. Eles também podem interromper sessões para evitar derrotas em matérias estratégicas. Segundo Robson Carvalho, pesquisador e cientista político do Instituto de Ciências Políticas da UNB, no ponto de vista de outros poderes, quando a Câmara e o Senado desejam pressionar o Executivo, fazem manobras que podem retardar o trâmite de projetos. É importante deixar claro que muitas vezes, como ficou bem visto nos últimos tempos, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara Federal, quando quis pressionar o Poder Executivo, utilizou-se da demora na aprovação de matérias importantes para o governo, na intenção de que o governo liberasse emendas parlamentares ou ocupação de cargos em ministérios e por aí vai. Os presidentes da Câmara e do Senado escolhem relatores de projetos e lideram as mesas diretoras que administram questões internas como auxílio moradia e passaportes diplomáticos. O presidente do Senado, que também comanda o Congresso Nacional, pode definir quando vetos presidenciais serão analisados, influenciando diretamente a relação entre o Legislativo e o Executivo. Os líderes do Congresso costumam ter um papel central na articulação política e podem influenciar nomeações e decisões estratégicas do governo. Os presidentes das casas legislativas também exercem influência na destinação de emendas do orçamento, que em 2024 ultrapassaram 50 bilhões de reais. 2 novos secretários municipais de Belford Roxo, nomeados em janeiro pelo prefeito eleito Márcio Canella, estão sendo investigados em um esquema de desvio de 30 milhões dos cofres públicos. 2 novos secretários municipais de Belford Roxo, nomeados em janeiro pelo prefeito eleito Márcio Canella, foram investigados em um esquema de desvio de 30 milhões de reais dos cofres públicos. A audiência sobre o caso aconteceu na última quinta-feira. O secretário de governo Carlos Eduardo Pereira, Dudu Magalhães e a secretária de Educação Sheila Ferreira foram indiciados em um inquérito da Polícia Civil em 2019. Já em 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Dudu e Sheila não foi citada. Os crimes investigados eram de organização criminosa, fraude de licitações, falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, foi revelado um esquema montado para usurpar recursos públicos destinados à saúde. O que chamou a atenção das autoridades foram operações suspeitas que movimentaram 34 milhões entre 14 pessoas físicas e 17 jurídicas que prestavam serviços à prefeitura. Segundo a polícia, os recursos foram transferidos para servidores ligados a João Magalhães da Silva, que na época era secretário de administração. João, que morreu em 2019, é pai de Dudu Magalhães. A investigação aponta que a família operava um esquema de rachadinha na prefeitura, inclusive com a existência de funcionários fantasmas. Eles também fraudavam licitações e atuavam em cartéis. Os 2 secretários estão sendo investigados. Carlos Eduardo Dudu Magalhães declarou que acredita na justiça e tem certeza de que tudo será esclarecido no final do processo. A Prefeitura de Belford Roxo disse que a Secretaria de Educação não responde a nenhum inquérito ou processo criminal e que não há contra o secretário de governo qualquer tipo de condenação ou decisão judicial que o impeça de exercer suas funções. Sobre os outros secretários investigados, a Prefeitura disse que publicou um decreto vedando nomeações de secretários que tenham condenação criminal imutável. Um motorista de Tocantins ficou rico de repente, mas estava errado. O depósito que caiu na conta dele de 131 milhões de reais foi feito por engano pelo banco. A honestidade falou mais alto e ele devolveu, mas um advogado lembrou que, pela lei, ele tem direito a receber até 10% do valor. No processo, Antônio Pereira do Nascimento pede R$150 mil de indenização por danos morais. Além disso, o motorista solicita o pagamento de mais de 13 milhões de reais por direito de recompensa, baseado no artigo 1234 do Código Civil, que prevê o pagamento de valor superior a 5% do montante em caso de restituição de coisa achada. Em nota, o escritório de advocacia que representa o motorista disse que possui plena convicção de que o caso se enquadra no direito. A recompensa, visto que a devolução do valor depositado ocorreu de forma voluntária. Após o caso, Antônio alega que enfrentou vários problemas, incluindo pressão psicológica por parte do gerente da agência, mesmo tendo se prontificado para devolver o montante.
Segundo a defesa de Antônio, a situação resultou em abalos emocionais e constrangimentos durante o processo de devolução. Além disso, outro ponto levantado pela defesa é a cobrança de uma tarifa bancária resultante da transação, visto que foi realizada para uma instituição diferente. Em junho de 2023, Antônio percebeu que havia recebido uma quantia elevada de dinheiro e não pensou duas vezes antes de contatar o banco para realizar a devolução. O motorista, que é pai de 4 filhos e avô de 14 netos, ainda foi taxado em R$ 70 por conta da transação, mesmo com o erro sendo da instituição. A cratera que surgiu sob um caminhão em Saitama, uma cidade do Japão, continua crescendo. Hoje foi o 4º dia tentando resgatar o motorista do veículo sem sucesso. A situação inesperada trouxe preocupações sobre a segurança da infraestrutura das ruas, principalmente agora com o crescimento constante do buraco, que está 4 vezes maior de quando surgiu. Com mais de 40 metros de largura, a cratera pode ser comparada a uma piscina olímpica. A vítima, um senhor de 74 anos, dirigia tranquilamente nas ruas quando o acidente aconteceu. Apesar da rapidez dos serviços de emergência, o terreno instável dificultou as tentativas de resgate. As autoridades locais acreditam que o incidente foi causado por danos de esgoto corroídos que umedeceram e enfraqueceram o solo da área, que cedeu com o peso dos veículos. O governo japonês organizou inspeções de emergência nos encanamentos de todo o país e pediu para a população reduzir o uso de água para facilitar o resgate. Os bombeiros já resgataram 41 dos 67 corpos das vítimas do acidente entre um helicóptero militar e um avião que colidiram ontem em Washington, nos Estados Unidos. E os dados dos responsáveis pelas investigações apontam que o helicóptero estava fora da rota e voando acima do permitido. O helicóptero voava fora da rota designada pelo controle aéreo, acima de 300 pés a pelo menos 800 metros da rota, quando colidiu com o avião. O que se sabe também é que os pilotos e os controladores do Aeroporto Nacional Reagan não estavam operando sob condições ideais na quarta-feira. Naquela noite, as funções de controle de tráfego aéreo para helicópteros e aviões tinham sido combinadas, ou seja, apenas uma pessoa cuidava de ambas as funções ao mesmo tempo. Na maior parte das vezes, uma única pessoa assume o controle tanto de helicópteros quanto de aviões após as 9h30 da noite, quando o tráfego aéreo começa a diminuir no aeroporto. Mas o supervisor teria combinado essas funções um pouco antes desse horário, permitindo que um dos controladores de tráfego aéreo deixasse o posto, disse a fonte, que ainda não estava autorizada a falar publicamente sobre a investigação. Especialistas afirmaram que o controlador deveria ter orientado de forma proativa o helicóptero e o avião para que voassem em direções opostas. Em vez disso, ele apenas pediu que o helicóptero se afastasse do avião. Alguns disseram que a escuridão pode ter dificultado a percepção da distância pelos pilotos, e outros levantaram a hipótese de que os pilotos que estavam no helicóptero poderiam ter confundido outra aeronave comercial com o avião da American Airlines. Um alto oficial do Exército pediu cautela ao fazer qualquer avaliação até que a recuperação e análise da caixa preta do helicóptero seja feita. Um outro funcionário que falou sob condição de anonimato apontou que os pilotos do helicóptero já haviam voado nessa rota e estavam cientes das restrições de altitude e do corredor aéreo restrito e apertado onde foram autorizados a voar perto do aeroporto. O que se sabe também é que a torre de controle do Aeroporto Nacional Reagan tem enfrentado escassez de pessoal há anos. Em setembro de 2023, haviam apenas 19 controladores certificados, cerca de 1/3 abaixo do número-alvo, de 30 estabelecido pelo Plano Anual da Administração Federal de Aviação. Além da falta de pessoal nos últimos anos, houve aumento nas falhas de segurança e também na movimentação nos aeroportos. No caso do Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington, este é considerado um dos mais movimentados do país, onde a presença de voos militares torna o controle do tráfego aéreo ainda mais intenso e complicado. Israel recebeu uma lista com os nomes dos reféns que vão ser libertados neste sábado. Na quinta-feira, foi realizada a terceira troca de reféns mantidos em Gaza por prisioneiros palestinos. O refém franco-israelense Ofer Calderon, o israelense-americano Keith Siegel e o israelense Yarden Bibas são os 3 reféns que estão na lista de sequestrados em Gaza, que devem ser libertados no sábado pelo movimento islamista Hamas.
A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Fórum de Famílias de Reféns. Segundo a ONG Clube de Prisioneiros Palestinos, na quarta troca desde a entrada em vigor da trégua em Gaza, Israel deve libertar 90 palestinos detidos em suas prisões, incluindo 9 condenados à prisão perpétua. O braço militar do Hamas anunciou durante a manhã que havia preparado a lista de 3 homens que poderiam ser libertados no sábado, mas sem divulgar os nomes. O governo israelense confirmou que recebeu a informação. Desde o início da trégua, o grupo islamista Hamas, que governa a faixa de Gaza, libertou 15 reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Na quinta-feira, 3 reféns israelenses e 5 tailandeses foram libertados em Gaza, em troca de 110 palestinos presos em Israel. Esta foi a terceira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, com base no acordo de cessar-fogo de 19 de janeiro para encerrar mais de 15 meses de guerra em Gaza. E veja a seguir, terminou hoje no Rio Grande do Sul, expedição de 2 meses, liderada por um pesquisador brasileiro à Antártida. E o craque Neymar ganha festa na chegada ao Brasil para vestir mais uma vez a camisa do Santos. O Rio de Janeiro tem o maior tempo médio de deslocamento entre casa e trabalho no país. A pesquisa foi realizada em 50 regiões metropolitanas em 17 países, onde o recurso está presente. Um estudo do aplicativo de mobilidade Movit revela que 11% dos usuários de transporte público do Grande Rio gastam 2 horas ou mais em cada trajeto entre suas casas e seus destinos, incluindo o trabalho. No total, ida e volta podem somar mais de 4 horas diárias. Esse percentual coloca o Rio de Janeiro como a pior região metropolitana do Brasil e a 8ª no ranking global do levantamento. Outras cidades brasileiras avaliadas incluem Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. O cálculo do tempo considera 3 fatores principais: o deslocamento até os pontos de embarque, o tempo de espera pela condução e a duração da viagem. Especialistas afirmam que essa situação enfrentada pelos cariocas reflete a falta de planejamento urbano e de transporte integrado. Eles destacam que muitos dependentes do transporte público são obrigados a morar longe dos centros por falta de opção e infraestrutura adequada. Outro fator que contribui para o longo tempo de deslocamento no Rio é a necessidade de múltiplas baldeações. Metade dos passageiros precisam realizar 2 ou mais conexões para chegar ao destino. Os usuários apontam que melhorias como maior oferta de transportes e intervalos mais confiáveis entre as viagens seriam primordiais. O recente anúncio de reajustes nas tarifas intensificou a insatisfação dos cariocas. Os 2 astronautas da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, NASA, presos no espaço, realizaram a primeira caminhada espacial juntos nesta quinta-feira, deixando a Estação Espacial Internacional quase 8 meses depois de se mudarem. Por meio das redes sociais, a NASA divulgou a caminhada da dupla de astronautas, que durou cerca de 6 horas e meia. A comandante Suni Williams e o astronauta Butch Wilmore removeram uma antena quebrada e limparam o exterior da estação em busca de evidências de micro-organismos que ainda pudessem estar vivos após serem lançados da Terra e escaparem pelos dutos de ventilação. Após a dificuldade de desparafusar a antena, os astronautas conseguiram desconectá-la. O controle da missão os incentivou a ficar atentos a quaisquer peças flutuantes provenientes da remoção da antena. A dupla esperava ficar apenas uma semana quando chegou à estação espacial em junho do ano passado, mas seu novo veículo, a cápsula Starliner da Boeing, encontrou tantos problemas que a NASA decidiu devolvê-la vazia. Os 2 pilotos de teste, ambos capitães aposentados da Marinha, terão que ficar em órbita até que a SpaceX possa levá-los para
para casa. Isso, porém, não acontecerá até o fim de março ou início de abril. A missão será estendida para 10 meses por conta de um atraso da empresa no envio de substitutos. Em uma publicação na plataforma social X, ex-Twitter, na noite de terça-feira, o empresário Elon Musk disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à sua empresa de foguetes SpaceX para trazer para casa, o mais rápido possível, os 2 astronautas da NASA. A SpaceX já está programada para a missão, mas ela não acontecerá antes do fim de março. Juntamente com outros 2 astronautas que estão a bordo, Suni realizou uma caminhada no espaço há 2 semanas com outro astronauta da NASA. Foi a primeira vez que Wilmore se aventurou fora da estação nesta viagem. Com 9 caminhadas espaciais, Suni estabeleceu um novo recorde para mulheres, o maior tempo gasto em caminhadas espaciais ao longo de uma carreira. A astronauta aposentada Peggy Whitson detinha o recorde anterior de 60 horas e 21 minutos, acumulados em 10 caminhadas espaciais. Profissionais da saúde alertam para o perigo do consumo de ultraprocessados e a necessidade de se alimentar de comida de verdade, ou seja, alimentos in natura ou menos processados possível. O consumo de alimentos processados e ultraprocessados tem crescido nas últimas décadas, tornando-se um dos principais fatores de risco para diversas doenças. Conhecer os grupos de alimentos é essencial para manter o equilíbrio da saúde. Grupos nós temos aqui, o grupo 1, que a gente chama, que são alimentos in natura e minimamente processados. Então, o que é in natura? In natura, o nome já diz que ele vem da natureza, como a natureza nos proporciona, né? Então, nós temos ali as verduras, legumes, frutas, né? Carnes, né? De ovos, leite, água, arroz, feijão, macarrão, farinhas. E por que são minimamente processados? Porque diferente desse que a gente vai lá e pega na natureza, né, do mercado, lava e consome, eles vão para a indústria de alimentos para moer, no caso da farinha, limpar, né, ensacar, como é o caso do feijão, que a gente compra, arroz, feijão, macarrão, a gente compra esses alimentos no supermercado, né, ou feiras onde a gente encontra os alimentos, café também, chás, né, não tem aqui, mas esses também são alimentos minimamente processados. Então isso aqui é um grupo só de alimentos que a gente pode chamar de comida de verdade, né? Alimentos ultraprocessados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias derivadas, frequentemente modificadas quimicamente e de uso exclusivamente industrial, contendo pouco ou nenhum alimento inteiro. Então a gente tem nestes alimentos muitos aditivos alimentares que a gente chama, né? Então, além de serem ricos em sódio, em açúcar, em gorduras, tem também aditivos, corantes, acidulantes, e entre outros aditivos, que um vai puxando o outro. A gente coloca um para conservar, mas aí depois a gente coloca um outro para tirar o sabor que ficou, aí depois a gente coloca o outro para pôr a cor que a gente gostaria que tivesse. Aqui nós não temos o exemplo, mas um exemplo bom é o próprio iogurte de frutas, né, que tem muito pouco de frutas. O consumo frequente desses produtos está associado a diversos problemas de saúde, entre eles a obesidade e também diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, além de déficit nutricionais. Embora ofereçam conveniência, alimentos ultraprocessados, além de prejudicar a saúde, também interferem mesmo para aqueles que praticam atividades físicas. Segundo estudos, dietas ricas em ultraprocessados são associadas a inflamações, ganho de peso e maior risco de doenças metabólicas. Além disso, a qualidade nutricional desses produtos é baixa. Muitos contêm calorias vazias, ou seja, fornecem energia sem os nutrientes essenciais para a recuperação muscular e também o fortalecimento do organismo. Isso pode afetar diretamente a performance esportiva, resultando em menor resistência, fadiga precoce e dificuldade na recuperação pós-treino. O alimento natural ele vai trazer um processo de digestão melhor, né? Questão do sono, ela vai diminuir o estresse, a ansiedade, a depressão, porque tudo isso interfere no treinamento. Diferente de uma pessoa que ela adquire muito alimento ultraprocessado. Vamos dar um exemplo, a salsicha, né? Que ela tem muito conservante, gordura saturada, sódio. Essa pessoa que se alimenta desses produtos ultraprocessados, biscoito também entra. O que acontece? Os danos que ela causa no treinamento, o impacto para a reparação dos tecidos musculares vai ser menor, entendeu? Por conta
ser ultraprocessado, o corpo ele vai ter mais processos para fazer para conseguir essa digestão. É diferente de uma pessoa que tem uma alimentação saudável. Então, na questão do emagrecimento, então, a pessoa que tem uma alimentação saudável, ela consegue emagrecer melhor. Este restaurante em Dourados apostou em um novo conceito de alimentação. Tudo é o mais in natura e caseiro possível, incluindo os temperos, que são feitos no local. Além disso, conchas medidoras e balanças estão disponíveis para que os clientes consigam seguir a dieta de acordo com as medidas passadas por nutricionista ou outro profissional. Na hora de fazer a montagem do cardápio, eu penso nutricionalmente no prato do cliente. Então, possibilitando para que ele consiga fazer uma boa montagem no prato e ter alimentos, ter como escolher bons alimentos. Então, não trabalhamos com fritura, trabalhamos com um cardápio bem pensado de como ficará no prato. Então, qualquer pessoa consegue se alimentar. Então, às vezes, uma pessoa com diabetes, com hipertensão, uma criança em introdução alimentar. Então, a gente consegue atender todo esse público dessa forma. O cliente, ele sente, na hora que ele vai alimentar, ele sente que o alimento não vai estufar, ele não vai passar mal, ele vai ficar bem, ele vai sair daqui, ele vai trabalhar. Ninguém sai daqui, geralmente vai para casa, geralmente ele vai trabalhar. Então, é uma comida pensando mesmo na comida parecida com a sua casa. Muitos clientes até trazem plano alimentar para que eu possa estar ajudando, de outros colegas. Outros clientes trazem exames para que eu possa dar uma olhada e oriente no que é melhor para que ele está se alimentando todos os dias. Nós temos clientes que estão conosco há muitos anos e eles comem conosco exatamente porque a comida é muito parecida com a casa. Eu evito até de trocar as vasilhas, porque o cliente chega, ele vai procurar o alface naquela vasilha, o repolho naquela outra vasilha. Então eu evito até, porque para que ele se sinta o máximo em casa possível. Acabou hoje de manhã a circunnavegação científica da Antártida. A expedição, liderada por um pesquisador brasileiro, durou cerca de 2 meses. O navio quebra-gelo atracou no porto da cidade gaúcha de Rio Grande, distante cerca de 320 quilômetros de Porto Alegre, por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira. Era o fim da expedição, considerada como um dos mais ambiciosos trabalhos de pesquisa no continente. A missão durou cerca de 70 dias e percorreu mais de 27 mil quilômetros. Esta imagem ajuda a entender a rota percorrida pela embarcação. O navio saiu do porto de Rio Grande, circundou todo o continente da Antártida e voltou de onde partiu. O objetivo da missão era chegar o mais próximo possível das frentes das geleiras para coletar amostras do manto de gelo e de seu entorno. Agora, através dos materiais coletados, os cientistas poderão estudar mais a fundo o impacto da crise climática na Antártica e ainda possíveis correlações com outros eventos ao redor do mundo. A missão foi liderada por um brasileiro, o glaciologista Jefferson Simões, do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Junto com ele estavam 140 pessoas a bordo, das quais destas, 61 eram cientistas. A maior parte da ala científica era composta por brasileiros, mas também teve pesquisadores da Argentina, Chile, China, Índia, Peru e Rússia. Depois de 12 anos fora do Brasil, o jogador Neymar Júnior volta ao Santos Futebol Clube. Agora mais velho, o time da Baixada Santista conta com a sua experiência para reviver os bons momentos de glória. Após desembarcar no Brasil na manhã dessa sexta-feira, o atacante Neymar Júnior desceu para a Baixada Santista de helicóptero, assinou oficialmente o contrato com o Peixe e foi recepcionado com festa na Vila Belmiro. Neymar deu uma volta completa na Vila Belmiro, cumprimentando personalidades, políticos, influencers, amigos e ex-jogadores presentes. Em um intervalo de 12 anos, o jogador passou pelo Barcelona, PSG e Al Hilal. Foi tempo suficiente para acumular uma fortuna estimada em $1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais. Em 2004, na base do Peixe, os vencimentos do jogador Neymar Júnior correspondiam a pouco mais de 3 salários mínimos, que na época chegava a R$850. Ao chegar no time profissional, o menino Ney faturou um salário de R$20 mil em 2008 e chegou aos R$300 mil mensais no ano da sua saída do futebol brasileiro em 2013 e prometeu voltar ao time que revelou. No Barcelona, time da Espanha, que fez o maior trio de ataque da história do clube, ao lado de Messi e Soares, onde ficou conhecido no futebol mundial e esteve entre os 3 melhores do mundo por 2 anos pela FIFA. Em 2017, Neymar foi para o Paris Saint-Germain, sendo a contratação mais cara do mundo. Em 2023, o time da Arábia, Al Hilal. Mas as lesões que fizeram parte da vida do jogador deixou ele fora dos gramados por mais de um ano.
Agora no Santos, Neymar Júnior deve vestir a camisa 10, a mesma do Rei Pelé, ídolo da torcida santista. Antes de ir embora para a Europa, o jogador usava a camisa 11. O contrato do atacante Neymar será por 6 meses, podendo ser estendido até a Copa do Mundo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.